Olá, boa tarde. Olá, pessoal. Tô ajustando aqui. Tô achando muito escuro. Não tô achando bom. Vamos lá. Continuo achando escuro. Escuro. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tô fazendo um testezinho aqui porque eu quero conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante, que é a seletividade alimentar. E, na verdade, é um vídeo atendendo a pedidos. Na verdade, eu nem fiz divulgação desse vídeo, né? Então é um videozinho de emergência. Oi, Flávio. Edneuza. Olá, boa tarde. Então, na verdade, gente, vou me apresentar. Meu nome é Sheila, eu sou psicóloga. E olá, Roberto, tudo bom? Tudo bem? Então, meu nome é Sheila, eu sou psicóloga. Na verdade, esse é um videozinho de emergência. Minha intenção é dar uma resposta, uma orientação para duas mães que me fizeram essa pergunta no decorrer das semanas. É um videozinho sobre seletividade alimentar. Na verdade, nem fiz divulgação, porque realmente não estava nos meus planos. É um vídeo de emergência. E eu estou atendendo aqui os pedidos da Renata, mãe do Rian Augusto, e da Patrícia, mãe do Eric Jardim, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre seletividade alimentar. E, na verdade, não só sobre seletividade alimentar, a gente vai falar um pouquinho também sobre obstipação intestinal e encoprese, tá? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E, na verdade, esse é um assunto, muitas das vezes, né, que precisa da atuação de uma equipe multidisciplinar, ou da junção de psicologia com nutrição. Então, psicólogo e nutricionista geralmente atuam juntas nesse momento, ou não, se é uma demanda só fisiológica, só atende o nutricionista, mas se tem uma demanda comportamental, o psicólogo vai entrar junto. E aí a gente vai, né, entendendo, né, quem pegar primeiro o caso vai entendendo e aí passa para o outro para fazer esse ping-pong. E então aqui a nossa intenção é dizer onde é que o psicólogo pode atuar nisso, e o nutricionista também. Então fazer uma separaçãozinha e ajudar aí as mães a terem uma visão mais ampla da questão e onde é que atua as pessoas, né? Então, onde é que a psicologia atua e onde é que a nutrição atua. E o que a psicologia, no meu caso, pode ajudar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre seletividade alimentar e aí psicologia e nutrição trabalhando juntas, tá? Então, vamos lá. O que é seletividade alimentar? É uma recusa, né, por um alimento ou por alimentos, né? Então a pessoa tem pouco apetite, desinteresse pelo alimento, e aí fica muitas das vezes essa pessoa, né, com uma alimentação que tem pouca fibra, pouca água, e aí acontece essa obstipação no intestino, tá? Que é a demora para fazer o cocô. Então, isso acontece muito com as crianças, tá? E aí a gente vai falar a partir mais ou menos dos dois anos, que começa
a adolescência do bebê, e aí o bebê começa numa fase de individuação, de se reconhecer como um indivíduo separado da mãe. Ele começa a ter necessidades próprias e desejos próprios. Então, aquela criança que era tão boazinha, né? Que na verdade comia tudo, fazia todas as refeições, enfim, né? A partir dos 2 anos, ou em torno ela começa a escolher o que ela quer ou ela não quer comer, tá? Então, seletividade alimentar é isso, é essa recusa alimentar, pouco apetite e desinteresse pelo alimento, tá? E aí a gente entra na obstipação, que é o prender o cocô, a prisão de ventre, tá? Então, muitas das vezes pode ser necessário um gastroenterologista infantil para receitar alguma coisa, para poder soltar. Algumas das vezes é necessário que seja levada a criança para fazer um pequeno procedimento para colocar para fora as fezes, o que não é legal, quer dizer, né? Na verdade, das opções, essa é a pior, né? Porque causa meio que um trauma na criança, enfim, né? Muitas das vezes a criança já tem um pouco de trauma com relação ao vaso, às vezes teve algum problema no treino de toalete, né? No treino de banheiro, então a lavagem, né? Que a gente chama assim, é um procedimento mais invasivo do ponto de vista que se pode, muitas das vezes, causar um trauma, tá? Então, assim, a obstipação, que é a prisão de ventre, é a demora ou a dificuldade para fazer o cocô, tá? Na defecação. Então, quando que isso pode acontecer? Em quais circunstâncias isso pode acontecer, tá? Nas alterações de rotina. Então, assim, nova escola, nascimento de um irmão, mudança de lugar, então mudou de casa ou uma viagem, então mudança de casa ou uma viagem que você também não está em casa pode causar também essa obstipação, né? Medo do vaso, então treino de toalete que aconteceu alguma coisa que não foi legal aí. Às vezes a gente também faz uma relação do cocô com uma coisa muito ruim. E aí, emocionalmente, a criança entende que cocô é igual a coisa ruim. Então, ela também acaba se prendendo na hora de ir ao banheiro, na hora da vontade de ir ao banheiro, porque ela faz uma correlação de que... primeiro, pode doer, pode ser uma coisa que me causa dor e é uma coisa feia, porque muitas das vezes a gente se refere ao cocô assim, né? Cocô, né? Então a gente já começa um novo ciclo, né, para a criança, né? De uma forma mais negativa, né? Com pensamento e comportamentos da gente que são comportamentos mais negativos. E aí, como um espelhinho, né? Ela vai modelar, vai receber esse modelo para a vida dela e acaba que aquilo ali, em alguns momentos, claro que não é para todo mundo, mas para algumas crianças pode se tornar traumático e desencadeando aí algum tipo de transtorno, tá? Então, assim, se a criança está com alguma dificuldade de fazer cocô, os pais devem observar se ela está familiarizada, né, e tranquila com os estímulos que são envolvidos nesse processo. Então, os estímulos orgânicos, né? Então, assim, se ela consegue reconhecer quando que o corpo dela está dizendo que é para ir no banheiro, então ela consegue sentir aquela dorzinha, né, que dá na barriga antes de ir no banheiro. Muitas das vezes, assim, existem até as flatulências antes de ir ao banheiro, né, que seguem a ida ao banheiro. Então, se ela consegue perceber, né, essa mudança no corpo dela para ir ao banheiro, né, se os pais, né, e aí a gente, né, fala muito da psicologia, então se os pais vão ao banheiro, se mostram a ela, né,
como é que faz, como é que senta, né? Se ela tem familiaridade também com o pinico, né? De deixar a criança sentar com roupa, colar adesivo, colocar os bonecos brincando, fingindo que estão fazendo cocô. Então, tudo isso são possibilidades que a gente vai usar na nossa prática para familiarizar ela e destraumatizar, né, na verdade, tirar dela aquela sensação de trauma, familiarizando ela com o troninho, né, com o pinico ou com o vaso, tá? Para que ela dessensibilize desse medo que ela estava sentindo antes de vir para a psicologia, né? Outra coisa que também é legal a gente faz é o dar o fim no cocô, né? Então a gente explicar para onde que vai o cocô depois que a gente joga ele na privada, né? Enfim, a gente pode fazer isso também de uma forma lúdica, jogando uma corzinha, uma anilina, né, nessa água para ficar mais lúdico, para ficar mais colorido, tá? E, né, entender que essas coisas levam tempo, tá? Isso acontece com o tempo. Muitas das vezes a gente precisa realmente da maturação cerebral da criança para essas coisas acontecerem com mais facilidade, para que a gente não force uma barra. Muitas das vezes a questão do penico e do desfraude, né? A gente fala que que a gente vai tirar a fralda da criança, mas na verdade a gente não tira a fralda. A criança larga a fralda de acordo com a maturação emocional enfim, do desenvolvimento dela, tá? Então, assim, esses sentimentos vão sendo associados, né? E é importante que eles sejam associados a sentimentos positivos e coisas gostosas, tá? De repente sentar, ler um livrinho no banheiro, na presença da mãe, brincar de dar tchau pro cocô, trazer brinquedos pro banheiro. Então, essa prática de ir ao banheiro e não prender o cocô tem que ser associada a uma coisa legal, boa, gostosa e a sentimentos positivos. E muitas das vezes, é o que eu estava falando antes, a gente faz uma vinculação disso tudo com coisas que não são legais, que não são boas, tá? Então vamos lá. O que é a parte da psicologia, tá, gente? Quando a gente está falando de seletividade alimentar, encoprese, obstipação. Então, assim, na verdade eu não falei da encoprese, né? Então, eu falei da seletividade, falei da obstipação, vou falar um pouquinho da encoprese. O que é encoprese, tá? É o vazamento involuntário das fezes na calcinha ou na cueca. Oi, Vivi! Boa tarde, meu amor. Tô fazendo aqui um vídeo, na verdade, sobre seletividade alimentar. Acho que eu vou até colocar aqui, gente. Seletividade alimentar nas crianças. Tô conseguindo fixar. Acho que agora foi. Fixar o comentário. Então, Vivi, não tinha, né? Na verdade, eu tô fazendo um vídeo de emergência para divulgar. Na verdade, eu não divulguei. Eu tô atendendo a 2 pedidos de 2 mães, da onde eu trabalho. A Renata, que é a mãe do Rian, e a Patrícia, a mãe do Eric Jardim, para falar sobre seletividade alimentar. E aí, aproveitando, né, que eu tenho que falar para ela, eu falo para outras pessoas. E deixo isso gravado para, se alguém quiser também saber, a gente já tem aqui alguma coisa feita. Vamos lá. Então, assim, qual é a parte da psicologia, tá? Então, assim, entender se a família, né, se nós pais somos modelos para aquela criança, né? Como que a gente precisa, na verdade, como é que a gente tem que perceber o nosso próprio comportamento para ajudar no comportamento das crianças, tá? Então,
por exemplo, muitas das vezes a gente, enquanto pai, reclama da criança, diz que ela não tá comendo, tá? Só que a gente também não nos alimentamos bem, tá? Então a gente exige coisas que a gente não faz. Então a gente exige brócolis e come salsicha. Mais ou menos por aí, tá? Então, assim, a gente também muitas das vezes não se alimenta bem, a gente tá lá com um prato cheio de batata frita, realmente, e exigindo a selga da criança, exigindo brócolis, exigindo, enfim, cenouras e coisas que a gente não tá fazendo, né? Então, somos modelo, né? A pergunta é essa. Somos modelo? Então a gente precisa começar a ser modelo, tá? Então, assim, por mais que eu tenha vontade, né, de comer besteiras e eu tenho eu tenho esse direito, né, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto, né, pessoa, mas é importante que eu não mostre isso, né? Que eu dê esse mau exemplo para os meus filhos, tá? Então, se eu quero comer um chocolate, se eu quero comer uma batata frita e que aquilo não é o menu, né, do dia, no caso da batata frita, eu faço isso, mas eu faço no privado, né? Enfim, para que eu não seja realmente oi Mariana, boa tarde. Para que eu não seja um modelo de um comportamento inadequado e depois eu esqueça disso e cobre da minha criança um comportamento adequado, sendo que não é esse que está sendo ensinado para ela no dia a dia dentro da nossa casa, tá? Uma outra coisa importante é que existe uma indústria gigante que elabora produtos, né? Milhões e milhões de produtos. Então, vamos lá, biscoito, bolinhos, né? Sucos, enfim. Aí eu ia passar aqui o resto do meu dia falando dessa indústria, né? Para viciar o paladar da criança, né? Na verdade, é para viciar não só o paladar da criança, mas para viciar todos os paladares, né? E aí a gente compra isso, coloca dentro de casa e a gente coloca na criança a responsabilidade dela escolher e decidir entre o bolinho açucarado e a verdura ou o legume, tá? Então, assim, exatamente, isso mesmo, Roberto. Hoje é o dia da nutricionista. Parabéns para as nutricionistas que eu conheço, amadas e acho que eu não conheço ainda. Um beijinho para todas. Eu tenho duas que são do coração, Isabela e Vivi, maravilhosas, tá? Então, assim, então a gente tem toda uma indústria, né? Tá ali na intenção de realmente viciar a criança. E aí a gente coloca realmente na criança a responsabilidade dela escolher entre o que é saudável e o que não é saudável, tá? E aí a gente faz a seguinte pergunta para esse pai e para essa mãe, né? Como esse alimento chegou até a criança? Como esse alimento chegou até dentro da nossa casa, né? Quem comprou o biscoito, né? E aí a mãe e o pai vai falar, fui eu, né? Então, a gente reclama, né, de que a criança não está comendo, que só está comendo biscoito. Deixa eu tentar colocar aqui de novo o tema, porque não seletividade alimentar nas crianças. Não estou conseguindo fixar. Agora fixou. Então, assim, e aí a gente cobra das crianças, a gente fala, né, que eles estão comendo só bolinho, só tá comendo biscoito, mas esse biscoito sou eu que compro. Esse biscoito não chega na criança sem ter passado por mim, tá? Então, e aí é o nosso comportamento, agora fixou, né, Vivi? É o nosso comportamento não sendo um bom modelo, e também não trazendo
as boas propostas e as boas práticas de uma boa alimentação, tá? E aí o que acontece, né? Aquela criança, né, vai passando por fases, tá? Começa a querer outras coisas, e aí muitas das vezes já está enjoada dos hábitos alimentares que ela tem em casa, começa a deixar o que ela come, começa a deixar de comer o que ela come, e aí a gente começa a ficar estressados, né? E a gente começa a ceder. Tá? Porque vira um estresse, aquela confusão toda, come isso, não come, não quero comer, e corre pela casa e você correndo atrás da criança. Você correndo atrás da criança, né? E enfim, e você coloca no prato e ela deixa tudo, você tenta enfiar na boca e ela tranca a boca, e aí ela come um pouco e você acha que ela não comeu o suficiente. Enfim, chega naquela fase do eu não aguento mais. Então, come o que você quiser, come qualquer coisa, só para você não ficar de barriga vazia, né? E aí a gente começa, né, a ceder, né? E aí o que acontece, na verdade, é que se ela deixa a cenoura, né, a gente acaba descartando o grupo dos legumes, tá? E aí é que a coisa começa a ficar esquisita, tá? Todo esse comportamento, toda essa rotina, né, estressante na hora da comida, faz com que a criança entenda que comida é igual a tortura, que é igual a coisa ruim, que é igual a um trauma, e ela se afasta, tá? E aí a gente fala do ciclo da seletividade alimentar, ciclo da recusa alimentar, né? Então, a criança começa a entender, e não só a criança, né? Como os pais também começam a entender que aquele momento é um momento de estresse, é um momento de trauma, é um momento ruim, e aí ninguém quer mais se debruçar, né? Enfim, quer mais se envolver a quantidade que seria necessário, né? E aí a quantidade que seria necessária é se envolver profundamente, né? No caso de uma seletividade alimentar, enfim, de outras questões das crianças. A gente começa a querer ficar ali no raso, porque quanto mais quanto mais descendo, a gente fica mais estressado, tá? Então, e aí isso se torna, né, um transtorno, tá? E aí, pensando em psicologia, né, quais são as soluções que a psicologia pensa para esse momento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando chega alguém no nosso consultório dizendo que o filho tem seletividade alimentar, né? A gente precisa entender como é a alimentação dos pais, né? Então, do que esses pais se alimentam. Então, assim, como batata frita, é claro, gente, eu não vou te dizer que a gente não vai comer nunca batata frita, não é isso, né? Mas faz parte da rotina alimentar, né? Alimentos gordurosos, ricos em açúcar, ricos em muito sal, sódio, enfim. Então, muita farinha, leite, queijo. Leite e queijo são irritantes de mucosa, então para questões de autismo, síndrome de Down, isso atrapalha muito, tá? Então, assim, como é que é a alimentação desses pais, como é que é a alimentação da casa, né? Então, o que a gente está comendo? A gente é exemplo, né? Então, se a gente quer comer besteira, a gente come escondido, não come na frente das crianças, para que a gente possa ser modelo de um bom padrão alimentar, tá? A gente pode fazer também negociações, tá? Então, assim, é importante informar para todo mundo que um alimento precisa ser apresentado em torno de 10 vezes para a criança, para ela começar a se familiarizar, tá? Então, porque eu apresentei para ele, eu dei para ele, sei lá, a cenoura, né? 2 dias e ele não gostou, gente. A coisa aqui,
quando a gente vai falar de pessoas que chegam na psicologia, é porque a coisa já deu uma empacada. Então, quando chega na gente, a gente precisa de perseverança, paciência e firmeza, tá? Então, assim, não adianta apresentar 2 vezes e achar que tá tudo resolvido, tá? A gente vai precisar apresentar pelo menos em torno de 10 vezes para que a criança comece a se familiarizar com esse alimento, tá? Então, assim, e aí você colocou a tal cenoura, tá? Não gostou? A gente pode trocar o alimento, tá? E depois de uns 2 dias a gente oferecer de novo aquele alimento, tá? Ou a gente pode pegar o prato todo, guardar para janta, tá? É importante que a gente possa ter, nesses casos, né, de crianças que têm dificuldade, né, mais de uma opção para que ela possa escolher. Então, assim, ok, a gente tem cenoura hoje, mas aí eu deixo já pronto também, ou alguma coisa já engatilhada de uma outra opção. Vamos lá, uma batata e um chuchu. E aí, se ele não quer aquele ali, eu posso trocar aquele alimento, tá? Ou eu posso trocar esse prato todo e deixar esse prato para janta, tá? Então, assim, ter mais de uma opção, tá? Para que a gente possa trocar no momento de SOS, tá? E aí, ou né, o prato todo, e a gente deixa esse prato para janta, muitas das vezes, assim, é uma questão dali do momento, por exemplo. Então, vamos lá, vamos de novo. Fiz a tal cenoura, e aí não quis cenoura. Então, meu filho, você não quer cenoura hoje? Então tá bom, então a mamãe vai trocar o prato todo, a mamãe vai deixar guardado esse daqui. Você quer, você tem 2 aqui opções, tem brócolis, um exemplo, tá, gente? Tá, aqui tem brócolis e couve-flor. O que você quer? Couve-flor, ok. Então a gente coloca lá no prato pra ele, coloca aquele pratinho lá guardadinho. E na janta, muitas das vezes eles conseguem comer aquele prato que eles não comeram na hora do almoço, tá? Então, foi só um momento, foi só, de repente, uma conversa, né? Foi só, de repente, uma implicância, um dia que a gente não tá muito legal e com as crianças funcionam da mesma forma, tá? Crianças e adolescentes, tá bom? Então, assim, é importante a gente ter mais de uma opção quando a gente tá falando de crianças e adolescentes que têm dificuldade com alimentos, tá? A gente pode fazer também modificações, tá? Então, modificar textura, apresentação, forma de preparo, tá? Então, por exemplo, não gosto de feijão, ok. Vamos tentar, então, um hambúrguer de feijão? Ou um bifinho de feijão? Tá? Então, assim, mudar a carinha das coisas, né, faz com que muitas das vezes essa possibilidade da criança aceitar aumenta, tá? Faz com que possa aumentar, tá? Por exemplo, a gente poder fazer um bolinho verde, aí um bolinho verde a gente pode fazer com espinafre, ou o bolinho da Peppa, que a gente pode também fazer com água de beterraba, que aí vai ficar rosinha, tá? Então a gente deve fazer essas modificações de apresentação, enfim, forma de preparo, para que possa ficar mais interessante aos olhos das crianças, tá? E, claro, comer junto. Não adianta a criança ter um prato e a gente ter um prato diferente, tá? Muitas das vezes a gente pega um pratão, coloca comida pra gente e pra criança, e daquele prato ali a gente tira e coloca pra criança, entendeu? E aí muitas das vezes ela vai falar assim, não, mamãe, eu quero o seu, né? Que é a mesma coisa, tá? Olá, Bibi, boa tarde. Que é a mesma coisa, mas vocês vão estar comendo juntos as mesmas coisas, né? E é importante para a criança ver que a gente está comendo a mesma coisa para que ela possa se interessar e ver que, tipo, poxa, que legal, a mamãe está comendo o bolinho do Hulk comigo, ou está comendo o bolinho da Peppa Pig comigo, a mamãe também come, né? Então, comer juntos, tá bom? Não se pegar a conceitos tradicionais, tá, gente? Muitas das vezes a gente fica realmente apegado a coisas tradicionais, a uma educação tradicional que diz que, bom, criança tem que ser gordinha. Se a criança não for gordinha, ela não tá bem nutrida. Então a gente tinha lá as nossas vós, né? Que, como diz o outro, tinha que ter perna, né? Tinha que ter braço, tinha que ser bochechudo, porque se não for dessa forma, não tá bem nutrido, tá passando fome essa criança, né? E isso é um conceito tradicional, a gente sabe que depende muito de um monte de coisas, né? A questão do biotipo da criança, né? Então vamos lá. Outra coisa que é um conceito tradicional, não pode
deixar a comida no prato, né? Então, assim, a gente precisava comer tudo, todos os grãozinhos até o final de um prato que estava na nossa frente, porque se a gente não comesse tudo, não estava, né, bem alimentado. A quantidade era uma coisa muito importante. E a gente sabe que bebês e crianças são os seres que mais têm consciência de fome e saciedade, tá? Então, se o bebê ou a criança começa a virar o rosto, né, a empurrar sua mão, dizendo que não quer, ela não quer, tá? Ela tá saciada, ela tá, já tá bem com a quantidade que ela comeu. A gente diz aqui que a barriguinha dela já tá feliz. Então, a barriguinha dela já tá feliz, então não precisa empurrar aquela última colherada que a gente sempre fala, não, mais uma, né? Porque a gente acha que não comeu o suficiente. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então, assim, um outro conceito tradicional, porque precisa fazer todas as refeições. Tem que acordar, tomar café, fazer um lanche, almoçar, depois lanchar de novo. Não necessariamente seja dessa forma, tá? A gente precisa ter um padrão nutricional que faça sentido para a fase de desenvolvimento daquela criança, tá? Mas ter, né, esse padrão de comida, tipo de 3 em 3 horas, isso efetivamente não é o mais importante para a questão nutricional da criança e desse adolescente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas, e uma questão é que tem que comer de tudo, senão a criança é fresca. Não é dessa forma, gente. Assim, muitas das vezes o nosso paladar não vai ir com tal coisas. Então, por exemplo, de repente a gente começa a dar um tipo de alimento. Por exemplo, hoje eu trouxe abacaxi para o meu filho, né? E ele tá olhando, já botei na mão dele, jogou no chão umas 2 vezes, enfim, né? Ok, pode ser que abacaxi nunca seja a fruta preferida do meu filho, tá? Nunca seja a praia do meu filho. E isso não é frescura, não é ser fresco, tá? De repente o paladar dele não curta o abacaxi, tá? E isso não quer dizer que ele seja uma criança ruim de comer, tá? Porque Rubinho come de tudo, enfim, e não é por causa do abacaxi que a gente vai brigar. Tá, Vivi, então tá. Beijo. Então, assim, a gente também não precisa de comer de tudo. A gente vai ter os nossos gostos, a gente vai ter as coisas que a gente prefere e a gente pode estar bem alimentado dentro das nossas preferências, tá? Existe uma coisa chamada rotina rítmica, tá, gente? Que é a gente comer, a criança comer na hora que ela tem mais fome, tá? E a gente também não precisa seguir um horário padrão, tipo, se as pessoas almoçam meio-dia, a gente também precisa almoçar meio-dia. Não, se a sua criança tem mais fome 11 horas, que a gente almoce 11 horas, que a família almoce 11 horas, tá? Se a criança tem mais fome 1h da tarde, então que a nossa família possa almoçar a 1h da tarde. É claro, enfim, tem pessoas que não vão aceitar isso, mas existe essa possibilidade, a gente vai ter uma aceitação melhor da comida por essa criança no momento em que ela tiver com mais fome. Então, também não adianta, e aí é o contrário, né? Forçar ela a comer às 11 horas porque a família almoça 11 horas, se ela não está com fome, ela realmente vai fazer uma recusa alimentar, tá? Então, a gente pode entrar e perceber e entender essa rotina, qual é a rotina da nossa casa, qual é o nosso ritmo, para poder adaptar isso. Então, comer na hora que a gente tem mais fome. Isso é uma coisa legal também que funciona bastante, tá? Beleza. Essas foram as partes da psicologia, tá? A gente, para falar um pouco, na verdade, do que... Quais são as possibilidades da nutrição, que, enfim, eu não vou me aprofundar, vou falar por cima porque eu não sou nutricionista, né? Então, assim, é importante, nas questões de seletividade alimentar, procurar um nutricionista, tá? Porque ele vai entender
tudo da dieta dessa família, não só da criança, mas da dieta da família, tá? Então, por exemplo, se a gente fala assim, será que ele comeu o suficiente? Será que ele comeu a quantidade necessária para ele poder ficar nutrido, tá? Então, assim, o que o nutricionista vai fazer, gente? Que eu não sei fazer, mas ele vai fazer, tá? É por isso que é importante procurar um nutricionista. E mais uma vez, beijo nutricionistas do meu coração, tá? Então, por exemplo, os pais precisam saber mais ou menos quanto é uma porção dentro de uma distribuição calórica para aquela faixa etária, naquela curva de crescimento. Tá? Então, por exemplo, oi, noninha, tudo bem? Boa tarde. Então, por exemplo, é mais ou menos 300 gramas por almoço, tá? Então, vamos lá, de novo, gente. Então, os pais precisam saber, e é por isso que é tão importante procurar um colega nutricionista, quanto que é uma porção para aquela criança, tá? Então, uma porção dentro de uma distribuição calórica para aquela faixa etária, para aquela curva de crescimento, tá? Então, vamos dizer que o nutricionista calculou que é mais ou menos 300 gramas no almoço, tá? E aí tem o lanchinho da tarde, que é uma fruta, e aí o nutricionista vai pensar, mas para essa curva de crescimento, uma fruta é pouco, vamos colocar mais não sei o que. Enfim, então os nutricionistas vão fazer uma dieta para aquela criança que chegue naquela quantidade de caloria que é necessário para aquela criança se desenvolver de uma forma legal, tá? Então, assim, por exemplo, nesse caso que eu tô falando, então, quando os pais perguntam, mas comeu o suficiente? Então, assim, se ele comer metade disso ou mais, já tá bom, tá? Já é uma quantidade boa, já é uma quantidade que essa criança já está nutrida pela quantidade de calorias, enfim, que a nutricionista passou naquela alimentação, tá? Então, assim, uma outra coisa que os nutricionistas vão ver é o biotipo, tá? Então, isso vai ser calculado pelo peso, altura, curva, peso do pai, peso da mãe. Então, muitas das vezes, o biotipo daquela criança é magro, tá? E aí a gente insiste em que ela precisa comer mais porque ela não tem a tal bochecha, porque ela não tem o tal braço, porque ela não tem a tal perna e ela então tá desnutrida. Não, ela não tá desnutrida, ela tá no biotipo dela, segundo as informações genéticas, enfim, que ela tem, tá? Nutricionais, ela tá dentro do padrão nutricional, ela tá comendo uma dieta que tá coerente com a idade dela e, enfim, o biotipo dela é magro, então é magro mesmo, não tem o que fazer, não vai ter bochecha, tá bom? E ela vai ver também as refeições que a criança faz, a ingestão energética, quantas calorias ela está consumindo nessa fase. Então, o nutricionista vai ver tudo isso para passar uma dieta legal para essa criança dentro do que ela está precisando naquele momento, tá? Então, assim, então não é o número de refeição, nem o horário que ela faz as refeições, tá? E sim o quanto que, ao longo de 24 horas, que a criança está tendo de ferro, zinco, cálcio, tá? Para o processo de desenvolvimento dela ocorrer de uma forma satisfatória. Então, vamos lá, gente. Então, não é a quantidade de refeições, não é que ela precise comer todo de manhã, de tarde, o lanche, não é isso, tá? E nem se ela vai comer de 12 em 12 horas, se ela vai fazer 2 refeições por dia, tá? Então, assim, então, o que importa é o quanto que ao longo de 24 horas, tá? Ela tá tendo de ferro, zinco, cálcio, então todas as outras coisas, né, todos os outros nutrientes que são necessários para crescimento, para desenvolvimento, ela está tendo, tá, para ela se desenvolver de uma forma satisfatória. E aí, os nutricionistas também podem passar exames de sangue, todas essas coisas, para que, enfim, elas tenham mais informações do que essa criança está precisando ou não, tá?
Então, é mais ou menos isso, tá? Então, são essas informações que eu queria dar, dizer para vocês qual era a parte da psicologia, qual era a parte da nutrição. Espero que vocês possam ter entendido legal. Se alguém tiver dúvida, enfim, se alguém das famílias que a gente atende tiver dúvida, pode entrar em contato. Vocês têm o meu contato do WhatsApp para perguntar. Enfim, aproveitem que hoje é o dia do nutricionista, que eles podem ajudar aí, podem estar disponíveis hoje ou não, né? Mas eu tenho amigas nutricionistas, então se vocês me mandarem perguntas, a gente pode ver com elas para responder, tá? Então, espero poder ter ajudado, tá, gente? Um beijinho para Renata, mãe do Rian, e um beijinho para Patrícia, mãe do Eric Jardim, tá? A gente tem outras táticas também na psicologia para a parte comportamental, então de prender o cocô, a gente pode comprar aquelas almofadas de cocô, fazer um treino de toalete dentro do consultório, enfim, tem uma bonequinha que eu mostrei para Patrícia, né? Que ela tem os órgãos e aí a gente mostra, né, essa passagem do cocô, enfim, diz que o cocô tá ali tá na fila para poder sair, enfim, tem possibilidades e aí lúdicas e sempre com muita a gente tenta se fazer o melhor possível, né? Com criatividade para usar com as crianças e com os adolescentes. Então, assim, espero poder ter ajudado. Esse tema é um tema que as crianças, que as pessoas, né, pedem bastante, tá? Eu vou deixar esse vídeo gravado, tá? Para poder, enfim, para quem tiver mais dúvidas entrar aí e poder tirar, tá? Qualquer coisa, me mandem também por aqui, pode mandar pelo Instagram, pela perguntazinha, que a gente responde, tá, gente? Então, fiquem com Deus, beijinho, boa tarde, tchau, tchau.